Boa noite, minha gente. Muito bem-vindos a todos. Começamos com o livro Agenda Cristã de André Luiz, capítulo Mais Além. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que você faz do corpo sadio. O que fazemos? Vamos aproveitar, cuidar bem desse corpinho para viver suficiente para a gente aproveitar bem a vida com os dons divinos. Livro dos Espíritos, pergunta 91, sobre a forma dos espíritos. A matéria é obstáculo aos espíritos? Nenhum. Eles passam através de tudo. Ar, terra, água, até mesmo fogo são igualmente acessíveis. Vamos então para o que é o Espiritismo, de Allan Kardec, continuando com o diálogo entre o Kardec e o cético, e o cético pergunta assim: você fala de meios de comunicação. Pode me dar disso uma ideia? Porque é difícil compreender como podem os seres invisíveis conversarem conosco. Kardec responde: de boa vontade. Vou fazer, contudo, abreviadamente, porque isso exigiria prolongado desenvolvimento, que encontram minuciosamente explicado em O Livro dos Médiuns. Mas o pouco que eu lhe disser agora vai bastar para lhe facilitar a compreensão do mecanismo e servirá, sobretudo, para lhe dar uma ideia de alguma das experiências que pode assistir antes de começar a sua iniciação. A existência desse envoltório semimaterial já é uma chave para a explicação de muitas coisas e mostra-lhes a possibilidade de certos fenômenos. Quanto aos meios, são muito variados e dependem tanto da natureza, mais ou menos apurada dos espíritos, quanto das disposições peculiares às pessoas que lhes servem de intermediários. O mais vulgar e que se pode chamar universal, consiste na intuição, isto é, nas ideias e pensamentos que eles nos sugerem. Este, porém, é um meio pouco apreciável na generalidade dos casos. Outros exigem mais materiais. Certos espíritos se comunicam por pancadas, respondendo por sim ou por não, ou designando as letras que devem formar as palavras. As pancadas podem ser obtidas pelo movimento de oscilação de um objeto, de uma mesa, por exemplo, que bate com o pé. Muitas vezes se fazem ouvir nas próprias substâncias dos corpos, sem que estes se movimentem. Esse modo primitivo é demorado e dificilmente se presta a comunicações de certo desenvolvimento. A escrita o substituiu e é obtida de diferentes maneiras. No começo, serviu-se e serve-se ainda algumas vezes de um objeto móvel, como uma prancheta, uma cestinha, uma caixa, a qual se adapta um lápis cuja ponta pousa sobre o papel. A natureza e a substância do objeto são indiferentes. O médium coloca as mãos sobre esse objeto, que transmite a influência que recebe do espírito, e o lápis traça os caracteres. O objeto assim empregado não é, propriamente falando,
mas que um apêndice da mão, uma espécie de porta-lápis. Depois, reconheceu-se a inutilidade desse intermediário, que não é senão a complicação de meios, cujo único mérito está em demonstrar de modo mais palpável a independência do médium. Este último pode escrever segurando ele mesmo o lápis. Os espíritos se manifestam ainda e podem transmitir seus pensamentos por sons articulados, que se fazem ouvir, seja no ar, seja no interior do órgão auditivo, pela voz do médium, pela vista, por desenhos, pela música e por muitos outros meios que um estudo completo torna conhecidos. Os médiuns possuem, para esses diferentes modos de comunicação, aptidões especiais que dependem de sua organização. Assim, temos médiuns de efeitos físicos, que são aptos para produzir fenômenos materiais, como pancadas, movimentos de corpos, etc., médiuns auditivos, falantes, videntes, desenhadores, músicos, escreventes. Esta última faculdade é a mais comum, a que melhor se desenvolve pelo exercício e também a mais preciosa, por ser a que permite comunicações mais frequentes e rápidas. O médium escrevente apresenta numerosas variedades, das quais duas são muito distintas. Para compreendê-las é necessário saber-se o modo pelo qual se opera o fenômeno. O espírito atua algumas vezes diretamente sobre a mão do médium, a qual dá um impulso totalmente independente da vontade dele, e sem que ele tenha consciência do que escreve. É o médium escrevente mecânico. Outras vezes, atuando sobre o cérebro do médium, seu pensamento se comunica com o deste, que então, se bem que escrevendo de modo involuntário, tem consciência mais ou menos nítida do que obtém. É o médium intuitivo. Seu papel é exatamente o de um intérprete, que transmite um pensamento que não é o seu e que, portanto, ele deve compreender. Ainda que, nesse caso, o pensamento do espírito e o do médium se confundam algumas vezes. A experiência ensina a distingui-los com facilidade. Obtém-se comunicações igualmente boas por esses dois gêneros de médiums. A vantagem dos que são mecânicos é proveitosa, sobretudo para as pessoas que ainda não estão convencidas. Ademais, a qualidade essencial de um médium está na natureza dos espíritos que o assistem, nas comunicações que recebe, antes que nos meios de execução. E a gente tem um ótimo exemplo, foi vivo durante muito tempo, que é o Chico Xavier, né? O médium de psicografia, que agora a gente seria o médium mecânico, que a gente chama de psicógrafo. E assim terminamos as nossas leituras de hoje com a frase de Emmanuel, no livro Perdão em Vida, psicografado por Chico Xavier. Auxilia, perdoa, trabalha, ama e serve, gastando sensatamente os recursos que o céu te situou no caminho e nas mãos, como quem sabe que a contabilidade divina a todos nos procura no grave instante do justo acerto.